1 e x menos 1. Então, eu vou realizar o produto entre essas duas matrizes. Lembra que produto de matrizes é feito multiplicando-se a linha da primeira pela coluna da segunda. Elementos das linhas vezes os elementos das colunas. Então, iniciando aqui com esta linha vezes essa coluna. Então, vamos operar isso. 3 vezes x, eu tenho aqui o primeiro elemento, não o primeiro elemento, mas o primeiro resultado, 3x. Nota que eu estou fazendo aqui, ó, o primeiro elemento, vou colocar mais para cá, eu estou fazendo o primeiro elemento, primeira linha e primeira coluna, a 1, porque eu vou fazer linha vezes coluna. Então, eu tenho aqui 3 vezes x, 3x. Ainda dentro desse elemento, eu tenho menos 4 vezes o 1, que dá menos 4. Aí eu tenho o primeiro elemento. Vou continuar na primeira linha, fazendo agora com a segunda coluna. Então, aqui eu estou ainda na primeira linha e com segunda coluna. 3 vezes x mais 1, isso vai dar 3x mais 3. Por que, senhor? Tu está multiplicando 3 por x mais 1. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. Ok. E agora, menos 4 vezes x menos 1. Menos 4 vezes x menos 1 vai resultar isso, menos 4x mais 4. A mesma razão, né? Eu faço aqui a distributiva, menos 4 vezes x, menos 4 vezes menos 1. Ok, primeira linha está pronta, vou para a segunda linha. Então, estou aqui na segunda linha, vou fazer com a primeira coluna. 5 vezes x, 5x, e 0 vezes o 1, 0. 5x mais 0. Agora eu vou para a segunda linha ainda, mas segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Vou multiplicar o 5 pelo x mais 1 e o 0 pelo x menos 1. Então, 5 multiplicando por x mais 1, isso vai resultar 5x mais 5, pela distributiva. 5x mais 5. E 0 vezes x menos 1, bom, aí não precisa nem fazer, né? 0 vezes aquele elemento vai dar 0. E aí fica faltando só a terceira linha. E aí eu faço a terceira linha vezes a primeira coluna e depois terceira linha vezes a segunda coluna. Então, aqui, terceira linha com primeira coluna. 2 vezes x, 2x. E agora, 2 vezes o 1, 2. Ok. Fazendo com a segunda coluna. Então, eu tenho terceira linha, segunda coluna. Isto vezes isso. 2 vezes x mais 1, 2x mais 2. E agora 2 vezes x menos 1, 2x menos 2. Agora eu vou organizar essa matriz aqui, que é a matriz B vezes C, a matriz produto. Três x menos 4, vou fazer mais longe aqui. 3x menos 4, eu continuo com 3x menos 4. 3x mais 3 menos 4x mais 4, 3x menos 4x dá menos x. E 3 mais 4, 7. 5x mais 0 é 5x. 5x mais 5 mais 0, 5x mais 5. Aqui 2x mais 2. E aqui eu tenho 2x mais 2x, 4x. Mais 2 com menos 2, 0. Aqui eu tenho 4x.
Então, essa é a matriz BC. Bom, agora eu vou armar, então. Ó. Matriz A é 4 menos 3x e 7 menos x. Zero menos 10, menos 5 e menos 4. Então, isso aqui é a matriz A normal, só copiei. Aí vem mais BC, mais... Aí a matriz BC eu fiz separado, tá aqui, ó. 3x menos 4, menos x mais 7, 5 vezes o x e 5x mais 5. E aqui 2x mais 2 e 4x. Igual. Então aqui eu tenho a matriz A mais BC. E isso é igual à matriz D. A matriz D, que é 0, 10, 10, 5, 1 e 4. E agora eu vou fazer a soma de matrizes. Esse elemento somado com esse vai dar 0. Então, vou escrever isso. 4 menos 3x com mais 3x menos 4 dá 0. E realmente dá 0, né? Menos 3x cancela com mais 3x. 4 cancela com menos 4 dá 0. Então, fechou. E eu não consegui calcular o valor do x a partir desse elemento. Então, ainda não defini o elemento x nesta operação aí. Vou tentar em outra. Ó. Essa aqui vai me dar 7x, vou fazer aqui embaixo. 7 menos x igual a menos x mais 7, que também vai dar 0, né? Se eu passar para cá, vai passar para cá mais x. Se eu passar para cá o 7 na falsa passagem menos 7, também vai dar 0. Então, significa que eu também não consigo calcular o valor do x nessa igualdade. Vou tentar nessa outra aqui. Esse elemento mais esse resulta 10. Então, 0 com mais 5x resulta 10. Ó, aqui vai fechar, porque aí eu tenho 5x igual a 10 e x é igual a 10 dividido por 2. Aliás, 10 dividido por 5, x igual a 2. Aí eu consigo um valor de x igual a 2, letra C. Certo? Eu poderia fazer ainda nos outros, né? Só por curiosidade, eu vou fazer mais um aqui, ó. Vou fazer esse aqui com esse aqui, que dá esse. Então, menos 5 com mais 2x mais 2, isso é igual a 1. Então, eu tenho 2x, eu deixo aqui. Menos 5 com mais 2 dá menos 3. Vou devagar aqui, ó. Igual a 1. 2x igual. Esse menos 3 vai para lá mais. Na falsa passagem. 2x, 1 mais 3 é 4. 2x igual a 4. X igual a 4 divide por 2. Olha aí, de novo, ó, x igual a 2. Então, tem um outro momento que eu consigo o valor do x. Então, nesta operação aqui, ou nessa igualdade aqui, ó, eu não consegui o valor do x. Eu consegui essa situação onde o x ele é permitido qualquer valor. Né? Então, o x poderia ser qualquer valor real. Então, não me define um único valor. Só que eu tenho que verificar se isso acontece em todos. Logicamente, não aconteceria, porque senão teria que ter uma letra E aqui, né? Composta por todos os números reais, que não é o caso, não temos isso.
Então, em algum momento, em alguma igualdade, eu teria um valor do x definido. E aí eu consegui aqui definir o x igual a 2, consegui aqui x igual a 2, possivelmente em outra situação aí também resultaria o valor x igual a 2. Ok? Vamos passar então para o outro assunto da aula de hoje, que são os determinantes. Então eu queria concluir esse exercício aí da aula anterior e agora eu vou começar então a ideia dos determinantes. Bom, então determinante o que é? Determinante é um número, né, que se associa a uma matriz que seja quadrada. Então é como se determinante fosse uma propriedade da matriz quadrada ou como se fosse o resultado da matriz quadrada. Então o determinante ele só ocorre, ele só existe para a matriz que é quadrada. Aí eu vou lembrar para ti o que é matriz quadrada. A matriz quadrada é a matriz que tem o mesmo número de linhas e colunas. O número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, uma matriz 1 por 1, uma matriz 2 por 2, uma matriz 3 por 3, uma matriz 4 por 4 e assim por diante. Bom, e esses determinantes, ele tem uma aplicação bem interessante na resolução de sistemas lineares. Então, a aplicação maior para o determinante é a resolução de sistemas. Deixa eu aumentar aqui de novo. Então, para resolução de sistemas lineares. Aqui, então, eu tenho um sistema com duas variáveis e duas equações, que eu posso resolver por adição, posso resolver por substituição e posso utilizar também determinantes na resolução desse sistema. Aqui também eu tenho um sistema já maior, com 3 variáveis, x, y e z. Eu posso utilizar a ideia dos determinantes nessa resolução. E aqui um sistema ainda maior com 4 equações e 4 variáveis, que eu também posso resolvê-lo usando os determinantes. Então, a aplicação talvez mais importante dos determinantes é para a resolução de sistemas lineares. Mas eu ainda tenho aplicação de determinantes dentro de um assunto chamado geometria analítica, que é o estudo da geometria através de uma análise algébrica, né, usando letras, usando equações, usando fórmulas, enfim. Então, na geometria analítica também existe aí algumas aplicações dos determinantes lá no estudo da reta, certo? Bom, então, determinante. O que é o determinante? Como eu falei, é um número, é um resultado, é um número que se associa a uma matriz quadrada. Como se obtém esse número? É isso que nós vamos ver agora. Como que esse número ele é calculado? Bom, vai depender do tamanho da matriz. Então, se a matriz ela é quadrada de primeira ordem, por exemplo, matriz A, com um único elemento aqui dentro, 5, eu vou calcular o determinante dessa matriz de um jeito, através de um raciocínio. Se a matriz ela é de segunda ordem, por exemplo, a matriz B, que tem 5, menos 3, 1 e 8, uma matriz 2 por 2, eu vou calcular o determinante dessa matriz usando um outro recurso. E se a matriz for de terceira ordem, eu vou usar ainda um terceiro recurso, um terceiro formato. Por exemplo, 5, menos 3, 1, 1, 8, 7, 0, menos 4 e 9, por exemplo. Aqui eu tenho uma matriz 3 por 3, uma matriz quadrada de terceira ordem. Então, o procedimento para a obtenção do determinante vai ser diferente também. E a partir da quarta ordem, eu tenho resoluções, eu tenho regras para a determinação do determinante que são mais ou menos comuns. E aí, inclusive, tem mais de uma forma de se resolver. Mas, em geral, esses formatos a partir da quarta ordem, eles são reduções para se fazer através da terceira ordem. Então, na realidade, resolver um determinante de quarta ordem é uma transformação para um de terceira. Se eu tenho um determinante de quinta ordem, eu transformo esse de quinta ordem para a quarta ordem
e aí esse de quarta ordem eu transformo de novo para a terceira ordem, e aí eu resolvo o de terceira ordem. Então, normalmente é isso. Então, a gente vai ver hoje até a terceira ordem. Então, como se calcula os determinantes até a terceira ordem. Bom, aqui eu tenho, nessa lâmina, como se faz determinante de primeira ordem, que é a ordem 1, e determinante de segunda ordem, ordem 2. Quando a matriz ela é de primeira ordem, então ela terá só um elemento. Aqui eu tenho a matriz como exemplo, a matriz A. A matriz A só tem o elemento 2. É uma matriz 1 por 1, é uma matriz quadrada de primeira ordem, 1 por 1. E aí o determinante dessa matriz A é o próprio elemento da matriz, é o próprio 2. Então não tem cálculo nenhum, é só copiar o próprio elemento. Então se a matriz só tem o elemento 2, o determinante dessa matriz é o próprio 2. Simples assim. Então, determinante de primeira ordem é só copiar o próprio elemento. Determinante da matriz de segunda ordem. Então, aqui tem um exemplo B. Essa matriz, ela é 10 menos 3, 2 e menos 5. Quando eu coloco a representação com os colchetes, assim, ó, ou podia ser também com parênteses, quando eu uso esses parênteses ou esses colchetes, eu estou tratando de matriz. Então, eu sei que isso aqui é uma matriz B. Se eu quero calcular o determinante dessa matriz, aí eu vou converter, para ficar mais interessante, eu vou converter essa matriz B num determinante B. Então, a escrita do determinante é com barrinhas. Então, em vez de ser colchete ou parêntese, eu uso duas barras. E aí coloco os mesmos elementos dentro. 10, menos 3, 2 e menos 5. Então, quando os elementos estão entre barras, eu sei que isso aqui é um determinante. Então, dá para dizer que isso aqui é o determinante da matriz B. Então, o determinante da matriz B é armado com os próprios elementos. 10 menos 3, 2 menos 5, só que entre barrinhas. Ok. Agora, como resolve esse determinante? Como chega ao número? Lembra que determinante ele é um número. Ele é um resultado, assim como o determinante da matriz A é o número 2, né? Ele é igual a 2. Esse determinante da matriz B também será igual a um número. Como que eu chego nesse número? Bom, aqui diz, ó, tu vai fazer o produto dos elementos da diagonal principal. Lembra, a diagonal principal são esses elementos aqui, ó. Então, tu vai fazer o produto. Vai multiplicar 10 vezes menos 5, menos 50. Ok? Produto dos elementos da diagonal principal. Menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, eu faço o produto aqui também, ó, dos elementos da diagonal secundária. Então, vou multiplicar cruzado de novo. Menos 3 vezes 2, menos 6. Como é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, na prática, eu digo que o determinante de B é igual. O lado direito eu copio, normal, se ele é negativo, continua negativo, se ele é positivo, continua positivo. Então, eu vou copiar o lado direito e o lado esquerdo eu vou sempre trocar o sinal, já que é menos, né? Porque ele está dizendo, ó, que é o produto da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, esse menos vai fazer a troca de sinal. Então, em vez de menos 6, mais 6. Então, usa sempre essa regra prática. Copia lado direito, troca o sinal do lado esquerdo e opera. Menos 50 com mais 6 dá menos 44. Logo, determinante da matriz B é igual a menos 44. Ok? Ele colocou aqui uma espécie de regrinha, né, uma espécie de resumo, dizendo que se eu tenho uma matriz A com os elementos x, y, m e n, então eu tenho que o determinante da matriz é dado por x vezes n, olha aqui, ó, x vezes n, menos o quê? O outro produto, menos y vezes n, certo? Então, isso aí é uma espécie de resumo. Ok? E aí nós vamos para o determinante de terceira ordem. E aqui então a gente vai calcular os determinantes de terceira ordem e eu vou utilizar a regra de Sarri.
Se escreve regra de Sarrus e se pronuncia regra de Sarri. Então a regra de Sarri eu vou te mostrar de forma completa como ela se executa e depois eu vou te mostrar também uma regra prática que de certa maneira abrevia o processo da regra de Sarri. Vai ser a própria regra, vai ser a mesma coisa, só que numa escrita mais reduzida. E aí tu vai fazer a opção de fazer como eu vou fazer nessa lâmina ou como eu vou fazer na outra lâmina de forma reduzida. Aí é uma escolha tua, aí como que tu vai preferir. Bom, a regra de Sarri começa com a repetição das duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas. Então, eu posso repetir essas duas colunas aqui do lado. 5, 4, 2, 2, 6, 3, para começar. Ou eu posso repetir as linhas. 5, 2, 1, 4, 6, 3. Sempre as duas primeiras linhas ou as duas primeiras colunas. Eu prefiro fazer com repetição de linhas. Então, vou colocar aqui repetindo 5, 2 e 1, 4, 6, 3. Bom, feita a repetição de linhas, eu vou traçar 3 diagonais para cada lado, com 3 elementos cada diagonal. Aqui, ó, eu tenho uma diagonal com 3 elementos, diagonal com 3 elementos, diagonal com 3 elementos. E vou multiplicá-los entre si. 5 vezes 6, 30, 30 vezes 4, 120. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 1, 12. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12 também. E aí eu vou somar isso, 120 com 12, resulta 144. Aí eu vou fazer o mesmo procedimento para o outro lado, diagonal com 3 elementos. 1, 6, 2, 3, 3, 5, 4, 2, 4. Vou fazer o produto. 1 vezes 6, 6, vezes 2, 12. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 5, 45. E 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Vou somar isso. 2 mais 5, 7. 7 mais 2, 9. 1 mais 4, 5. 5 mais 3, 8. 89. Agora fica semelhante ao que foi feito no determinante de segunda ordem. Então, o determinante dessa matriz A vai ser igual. Eu vou copiar o lado direito sempre, 144, e vou trocar o sinal da esquerda, menos 89. Lá deu mais 89, eu vou trocar para menos 89. E aí eu opero isso. Determinante da matriz A igual 144 menos 89. Isso vai dar 44 mais 11, vai resultar 55. Então, está aí o determinante dessa matriz A. E aí, então, vamos para o segundo exemplo dessa matriz B, usando aí a regra de Sarri. Lembra que a primeira coisa é a repetição das duas primeiras linhas, ou duas primeiras colunas. Eu prefiro linha 3, menos 2 e menos 4, 1, 3 e 0. As 3 diagonais e o produto dos elementos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 6, menos 54. Aqui ó, aparece um sinal negativo. Se a quantidade de negativos for uma quantidade ímpar, vai ter uma resposta negativa. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 6 dá menos 54. Um negativo só, um é ímpar dá menos. Se a quantidade de negativos for uma quantidade par, no caso tendo 2 negativos, daí o resultado é positivo. Então, 3 vezes 3, 9, vezes menos 6, menos 54. 1 vezes 2 vezes menos 4. De novo, só tem um negativo, que é o menos 4, vai dar menos. 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. E aqui, menos 5 vezes 2 vezes 0, não precisa nem operar, né? Porque um dos elementos é 0, e aí vai dar 0. Não importa se vai ser mais, se vai ser menos, o resultado aqui acaba sendo 0, porque tu vai multiplicar por 0. E aqui eu tenho, lá em cima ficou feio, aqui é 54, tá? Não é 59. E aí, menos 54 com menos 8 dá menos 62.
No outro lado, eu tenho aqui, ó, menos 4, 13, menos 5, 0, 2 e 3, menos 6, menos 2 e 1. 2 negativos, 2 é par da mais. 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Aqui um dos elementos é 0, lembra? Quando um dos elementos é 0, não preciso nem operar, resulta 0. E aqui eu tenho menos 6 vezes menos 2 vezes 1. De novo, eu tenho 2 negativos. Uma quantidade par de negativos. Quantidade de par vai dar mais. Então, aqui eu tenho mais 6 vezes 2, 12, vezes 1, 12. E aí, 60 com 12 dá 72. E aí eu fico com determinante dessa matriz B é igual a menos 62. Lembra? Troca o sinal da esquerda. Então, aqui eu tenho menos 72. E aí, o determinante da matriz B é igual a menos 134. Ok? Passando para o outro. Vou repetir as duas primeiras linhas. Menos 2, 1, menos 3, 2, 5, menos 1. As diagonais com 3 elementos, menos 2, 5, 3, 2, menos 4, menos 3, 0, 1, menos 1. Só tem um negativo, que é o menos 2. Menos 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30, menos 30. Aqui tem dois negativos, o menos 4 e o menos 3, vai dar mais. 2 vezes 4, 8, 8 vezes 3, 24. E aqui o 0, 0 vezes 1 vezes menos 1 dá 0. E aqui resultou menos 6. No outro lado, diagonal com 3 elementos, diagonal com 3 elementos, diagonal com 3 elementos. 0 na diagonal, menos 3 vezes 5 vezes 0 vai dar 0. Aqui eu tenho 3 negativos, menos 1, menos 4 e menos 2. São 3 negativos, quantidade ímpar. Lembra? Ímpar dá negativo. Então, aqui vai dar menos 1 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Aqui eu tenho 3 vezes 1, 3 vezes 2, 6. E desse lado está dando menos 2. Então, o determinante dessa matriz C resulta, lado direito, menos 6. Lado esquerdo, lembra, troca o sinal. Mais 2, sempre troca o sinal da esquerda. Det C igual menos 4. Ok? Então, eu tenho os três determinantes resolvidos usando-se a regra de 3. A regra de Sarros, ou regra de Sarri. Na próxima lâmina, eu vou aplicar a regra de Sarri sem a necessidade da repetição de linhas. E aí, na hora do teu exercício, tu vai optar em fazer o cálculo determinante nesse formato, né, completinho, repetindo linha, ou fazer como eu vou mostrar agora num formato abreviado. Então, eu tenho aqui ó, os mesmos determinantes, fazendo agora sem a repetição de linhas. Como que é essa sem a repetição de linhas? Tu vai fazer o produto aqui, ó, com 3. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. Então, isso não mudou nada. 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. Ok. Agora, tu vai multiplicar aqui, ó, 4 e 3. Só que está faltando um elemento. E aí, o elemento faltante é sempre o canto oposto. Então, 4 e 3 vai pegar lá em cima, ó, canto oposto 1. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. E aí, tu tem o próximo resultado. Aqui é a mesma coisa, ó, tem dois elementos. Está faltando um. Quem que eu pego? O canto oposto, que está aqui embaixo. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. E aí, 120 com 12, 144. Só por curiosidade, olha só o que acontece aqui, ó, na lâmina anterior.
nós também obtivemos 120, 12, 12, que deu 144. Então, dá a mesma coisa, só que é um processo mais reduzido. 120, 12, 12, 144. No outro lado, aqui eu tenho 3 elementos. 1 vezes 6, 6 vezes 2, 12. Venho para baixo, 3 e 3. Está faltando um elemento. Qual é o elemento que está faltando? Canto oposto, lá em cima. 3 vezes 3, 9. 9 vezes o 5, 45. Aqui em cima, 2 vezes 4. Quem está faltando? Canto oposto. Se eu estou lá em cima, eu pego aqui embaixo. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 4, 32. E eu vou operar isso. 2 aqui, 7, 9. 5 e 3, 8, 89. Então, o determinante dessa matriz A é igual a 144. Lembra? Lado direito copia, lado esquerdo troca, menos 89. Vai ficar igual ao outro, né? Determinante da matriz A igual a 44 com 11, 55. Esse outro, multiplico aqui que tem 3 elementos, só começo pelos 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes menos 6, menos 54. Lembra? Só tem um negativo, um ímpar dá menos 54. Vou para baixo aqui, ó. 1 e 2. E aí está faltando um elemento, quem é? Canto oposto, lá em cima. 1 vezes 2, 2. 2 vezes menos 4, menos 8. Agora, esses dois aqui e o canto oposto, menos 5. Eu estou lá em cima, ó, menos 2 e 0. Canto oposto aqui embaixo, menos 5. Um dos elementos, menos 2, 0 e menos 5. Um deles é 0. Então, eu não preciso nem realizar o produto. Já sei que vai dar 0, porque sempre que eu multiplico alguma coisa por 0, dá 0. Menos 54 com menos 8, isso vai dar menos 62. Aqui eu tenho o produto completo, né? Tem 3 elementos. Menos 4, 13 e menos 5. São 2 negativos. O menos 4 e o menos 5 vai dar mais. E aí 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Fazendo esse produto aqui. Venho para baixo, ó, esses dois. Com quem? Com canto oposto. Nota que 0, 2 e 3, quando eu multiplico, vai dar 0, porque um dos elementos já é 0. Aqui. Então, não preciso nem realizar o produto. 0 vezes 2 vezes 3 dá 0. E agora lá em cima, menos 2 e 1. Está faltando um elemento. Quem é o elemento? Canto oposto. Se eu estou lá em cima, eu pego aqui embaixo. Menos 2 vezes 1 menos 2, vezes menos 6 dá mais 12. Lembra? Tem um negativo e outro negativo. 2 negativos, 2 é quantidade par, vai dar mais. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2, vezes 6, 12. E aí, eu obtive aqui 60 com 12, 72. Aí, eu fico aqui com o determinante nesse lado, determinante de B. Nesse lado, menos 62. E nesse lado aqui, eu tenho aqui 4 vezes 3 dá mais 60, 0. E aqui mais 12, dá 72. Menos 62, troca, né? Com menos 72. Isso vai resultar aqui, determinante de B igual menos 62. Menos 62 com menos 72 dá menos 134. E o último exercício, aplicando a regra reduzida, né, a regra de Sarri de forma reduzida, multiplico aqui. Aí eu tenho menos 2 vezes 5 vezes 3, um negativo só, um ímpar dá menos. 2 vezes 5, 10, vezes 3, 30.
Esses dois aqui, pega o canto oposto lá em cima. Deixa eu só desfazer aqui. Aqui deu menos 2 vezes 5 vezes 3 dá menos 30. Senão o desenho fica muito poluído. Agora sim, ó, aqui embaixo e lá no oposto. Tem dois negativos, que é o menos 4 e o menos 3, vai dar mais. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Esses dois com o canto oposto. Nota que um deles é 0. 1 menos 1 e 0. Se um deles é 0, já sei que vai dar 0. Menos 30 com 24. Deixa eu só apagar ali para não ficar muito... Aqui vai dar 0, né? Que é esses dois aqui, com esse aqui. E aí eu fico com menos 30 e 24, menos 6. Fazendo para o outro lado. Aqui, menos 3, 5 e 0. De novo, um dos elementos é 0. Então, já sei que o primeiro resultado é 0. Aqui embaixo, menos 1 e menos 4, canto oposto. Tem três negativos, menos 1, menos 4, menos 2. Então, isso vai dar menos. Menos 1, menos 4, menos 2 vai dar menos. 1 vezes 4, 4. Vezes 2, 8. Então, isso resulta menos 8. E agora aqui em cima, que está faltando, 1 e 2. E o terceiro elemento é o canto oposto. Se eu estou lá em cima, pego aqui embaixo. 1 vezes 2, 2. Vezes 3, 6. E aí, menos 8 com 6, menos 2. Então, o determinante dessa matriz C igual lá normal, menos 6. Aqui troca mais 2. E aí, o determinante dessa matriz C resulta menos 4. Ok? Então, 3 exemplos aí com a aplicação da regra reduzida de Sarri. We hope, we pray for better days.